bem? Maurício, tudo bem? Tudo Seja bem? bem-vindo à Lip Motor. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu explicar aqui o que eu vim fazer aqui. Tudo bem. Eu sou do canal Fluido Elétrico, Sim. né? Conheço vários modelos de elétricos. Fiquei curioso de conhecer essa máquina nova. E aí eu fiz um test drive rapidinho, que é O convencional. aquele convencional. Legal. E aí eu falei do canal Fluido Elétrico e tal, e eu fui convidado para participar de um test drive estendido. Legal, legal. Então, marcaram e hoje eu tô aqui. Perfeito. Vou pegar. Você mostra para mim? Perfeito, mostro sim. Ah, esse é o... Esse é o C10 BIV, que é o nosso C10 elétrico. Tá. E ele tem uma cor exclusiva, que é a nossa cor verde. Essa cor é linda. Maravilhosa. A cor é linda. Tá? O senhor vai ficar 4 dias com o nosso C10. Tem que devolver. Tem que devolver. Onde o senhor vai poder experimentar todas as funcionalidades, tudo que o carro pode proporcionar ao consumidor e ao cliente da marca, tá? Então, o senhor vai poder explorar, vai poder viajar, vai poder passear, vai poder curtir um Lip Motor, vai ter um gostinho do que é ter um Lip na sua garagem, tá bom? Então, a gente vai habilitar o seu celular, para que você tenha acesso à chave remota do celular. E vamos fazer alguns cadastros no nosso site interno. Tá bom. Tá bom? Eu vou fazer uns testes com ele de autonomia. Legal. Tanto uso misto na cidade, com um pouquinho de estrada. Vou fazer 100% estrada também. Acho que vai sair uma reportagem legal aí do que é esse carro. Vou fazer comparativo também com outro modelo do mercado. Legal, legal. Acho que você vai conseguir aproveitar bem o nosso C10 elétrico. Então é assim, nós temos dois modelos. Nós temos o Rive, que é o ultra híbrido, né? E o BEV, que é o 100% elétrico. Exatamente. Assim, eles são iguais, não muda nada, a condução dele é 100% elétrica. E o que tem o motor a combustão é simplesmente para carregar a bateria. Vamos viver esse bicho aqui o final de semana inteiro aqui dentro, administrando isso aqui. O Lip Motor. Bom, o banco ele tem ajuste eletrônico, tá? O senhor pode deixar ele salvo do jeito que você preferir, tá? Aqui o carro ele é comandado pela multimídia. Então, por aqui o senhor vai comandar as principais funções. Sim. Então, condução... Eu vou esmiuçar cada item disso aqui final de semana. Você pode ficar tranquila que eu vou voltar aqui dando aula disso aqui. Então aqui o senhor pode estar explorando bastante, tá bom? Tá bom. Vou conhecer bastante vai conhecer aqui. Bastante. Aqui a gente consegue estar abrindo o nosso teto panorâmico ou pelo comando de voz. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Obrigado. É isso aí. Agora vamos sair com o carro. Tem aqui uma autonomia de 344 km. Ele está naquele dinâmico, né? Que depende dos últimos 50 km, como que foi conduzido para dar essa média. E aí eu não sei como as pessoas dirigiram. Normalmente test drive o pessoal acelera mais e tal. E vamos ver. Logo mais um vídeo aí no canal mostrando como que se comportou esse bichinho aqui, tá bom? Um abraço, até mais. Bom dia, estou com o carro aqui da Lip Motor C10, que gentilmente a Amazonas, lá de Santana, do Campo de Marte, emprestou, e nós estamos fazendo 4 dias de teste com esse carro. Então, no domingo nós vamos encerrar e fazer um comparativo entre o Ion V. Eu queria que vocês colocassem todas as dúvidas que vocês tiverem desse carro
que nós vamos responder no vídeo de encerramento, respondendo tudo, mostrando tudo que o carro entrega e o comparativo de itens com outros carros do mercado, tá bom? Bom dia para vocês. Bom, chegamos aqui no nosso primeiro carregamento. Então, nós temos aqui, rodamos desde a hora que nós pegamos lá na concessionária 373 quilômetros, tá? Uma média de consumo aí 14,6 a cada 100 quilômetros. E temos aqui a autonomia ainda de 50 quilômetros, tá? Então deu mais de 400 aí, 420 quilômetros aí daria, né, de autonomia, tá? Esse foi um uso misto. Chegamos aqui, estamos com 12% de bateria e nós rodamos na cidade e pegamos muita chuva também. Foi um uso misto. Pegamos o Rodoanel ontem, rodamos todo o Rodoanel, desde do primeiro quilômetro, que começa em Perus, e fomos até ele terminar na Fernão Dias. Dá 133 quilômetros aí, tá bom? Depois a gente continua. Amanhã cedo nós vamos para Curitiba. Vamos para uma estrada normal, que é a Regis Bittencourt, e vamos voltar pelo Rastro da Serpente. Vai ser legal essa viagem aí, mostrando a diferença de consumo que acontece numa estrada mais desenrolada, mais livre, e uma estrada que tem muita curva. São 1.600 curvas no Rastro da Serpente. Vou mostrar para vocês, tá bom? Até mais. Olha que interessante o desenho aqui que fica no painel enquanto está carregando. É muito legal. As bolinhas da eletricidade indo para o carro. Olha isso. Muito bem bolado, né? Cada vez mais essas animações assim vão surpreendendo a gente. É legal que a cor é do próprio carro, então é bem legal. A gente gosta de ficar vendo essas coisas, né? É isso aí, estamos saindo para Curitiba, fazendo test drive do Leapmotor C10 BEV, que é o 100% elétrico, e algumas curiosidades aqui. O carro, ele tem um navegador bastante desenvolvido, então na hora que eu coloquei o destino, que nós vamos tomar café lá em Curitiba, o Cheirinho de Pão, o próprio navegador já fala que não é suficiente a bateria para poder chegar lá, a autonomia não dá. Aqui está mostrando 391 quilômetros, né? O carro já rodou, quilometragem total 1.057, nós temos aqui 391 quilômetros para chegar. Só que nós vamos rodar 430, então vai dar? Eu não sei, primeira vez que eu viajo com esse carro. E se não der, a gente para antes. Nós temos outras opções, mas é bastante interessante que ele já indica aonde eu devo carregar. Então aqui nós vamos passar pelo fazendeiro, né? Então está a 140 quilômetros aqui da minha casa, né? É isso, vamos navegando. Se não der, nós temos outras opções na Regis Bittencourt para carregar. E a gente vai administrando. Eu queria chamar atenção para esse carro, que assim, é uma das iluminações internas assim mais interessantes que eu já vi. Primeiro que ele tem essa parte toda lisa aqui, na verdade é onde sai todo o ar condicionado também
Ele não tem regulagem aqui na mão, é tudo feito na multimídia, mas bem bonita essa regulagem, né? É muito fácil, muito intuitivo. Isso aqui eu acho lindo. É muita tecnologia, não dá trabalho nenhum. Não adianta falar que não tem controle manual, mas é muito fácil. Isso aqui é lindo. Essa apresentação gráfica assim para onde é o fluxo de ar, tá onde está saindo, é tão intuitivo, tão lindo, que assim eu prefiro ter um pouquinho de trabalho assim para entrar, mas que não tem nenhum. É só clicar aqui embaixo, ele já entra, já abre e você seleciona o que precisa. Tem aquecimento no banco, tem aquecimento no volante. Eu achei bem completo. E um negócio bem legal de se falar é que a saída do ar aqui, tanto do ar-condicionado como ar quente, ele é bem uniforme. Você não sente, ele climatiza o carro sem aquele ar direto em cima de você, tanto quente como gelado. Então você tem como centralizar assim, mas você consegue aqui um parâmetro que ele fica mudando a direção, né? E em relação à iluminação aqui de porta, a maioria, pelo menos os carros que eu já vi, ele tem um filete que faz a iluminação. Esse não, ele está embutido e ele ilumina a parte que você precisa ter um controle visual aqui. Então assim, é muito bonito lá atrás também. Tem iluminação no carro completa aqui. E assim, gostei muito. Um outro detalhe é assim, a gente vai usando o carro, nós vamos descobrindo coisas interessantes assim. Agora eu vou descer aqui de ré na rampa e a mureta é bem próxima e ele avisa o lado, pela iluminação, ele avisa o lado do carro que está muito perto da mureta. Então, assim, além da câmera 360 graus, você tem uma sinalização muito interessante. Nós vamos descer aqui agora. E conforme ele chega perto da mureta, ó, ele começa a avisar no carro todo que existe uma aproximação, correndo o risco aí de dar uma ralada, né? Então é bem... E é isso aí. Então nós estamos saindo aqui 3h30 da manhã e vamos embora. Curitiba, viagem normal. Vamos vendo como é que vai se comportando essa autonomia. E aí eu volto daqui a pouco com a continuação, se deu ou não para chegar em Curitiba com essa carga. Ontem eu mostrei para vocês fazendo a carga de uso misto, que foi um pouco na cidade, um pouco na estrada, que eu peguei o Rodoanel, fiz todo o percurso do Rodoanel, entrando aqui por Perus e terminando lá na Fernão Dias, aproximadamente 133 quilômetros. E foi uso misto. E agora vai ser 100% rodoviário aí. Tá bom? A gente volta no decorrer aí. Então o carro, ele fez a conta e não é possível chegar em Curitiba saindo lá de casa com a mesma carga. Então ele estava indicando para carregar aqui no fazendeiro. Então, só que nós não vamos carregar aqui, só para saber se estaria tudo bem. Então estamos chegando aqui no carregador. Tá aqui, tem carregador da Porsche, carregador, ó, tudo livre, tudo são 3 carregadores, um super rápido ali, um de 30 kW
e o outro de 7 para carro híbrido. Ó, tá lá, então tá marcando ali o de 30, o da Green V ali de 50, ou não, de 150, desculpa, e o outro lá de 7 kW. Tá bom? Aí vamos prosseguir a viagem aqui. Se nós optássemos pela sugestão do carro, o que ia acontecer? Carregando aqui, nós conseguiríamos chegar tranquilamente em Curitiba, tá bom? Mas não é, eu tô querendo ver essa autonomia. Então aqui ele tá falando que para chegar em Curitiba falta 288 quilômetros, e aqui já tá dando de autonomia 299. Então é assim, normalmente os carros erram nessa autonomia, que eles superestimam uma autonomia e que na realidade não acontece. Aqui, pelo jeito, está acontecendo o inverso. Ele está prevendo menos, eu acho até que é bem mais seguro isso, então ele está pedindo para que seja feita uma recarga, mas nós estamos conseguindo uma eficiência melhor do que o carro está estimando aí, tá bom? Daqui a pouquinho começa a amanhecer o dia e a gente volta aí. If love's a storm, I'll stand right in it. 'Cause baby, I still believe in you. Or just echoes of treasure crying through me. É isso aí. Chegando aqui em Curitiba, tá lá Curitiba lá na frente. Faltam 13 quilômetros pra gente chegar no Cheirinho de Pão lá para tomar nosso café da manhã. E o carro tava falando que a autonomia não dava para completar os 430 quilômetros. Tem aqui, ó, no painel. Tô com 5% de bateria para 12 quilômetros. Acho que vai dar para chegar lá tranquilo. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês lá o carro. Não vai estar no guincho não. Nunca na minha vida um carro meu elétrico andou de guincho. Não é hoje que vai andar não. Então daqui a pouquinho nós estamos lá. Vamos colocar o carro para carregar no carregador de 80 kW. O aplicativo é da OnCharge. Inclusive uma característica aqui em Curitiba, os preços são bem melhores do que em São Paulo. São Paulo é tudo ali na faixa de 2,20, 2,30. Aqui na faixa de 1,39, 1,44, nessa faixa aí. Muito bom o preço, tá bom? Até daqui a pouco, ó, 4%. Até daqui a pouco. É isso aí. Chegamos aqui em Curitiba sem fazer carregamento nenhum. Rodamos 430 km e 2% de bateria. Aqui ele mostra bateria muito fraca, pare o veículo agora, né? E aí aqui qual é a autonomia aqui, ele zera, mas ele já zerou faz um bom tempo aí. Então agora estamos aqui no carregador da OnCharge, vamos colocar para carregar e vamos tomar café da manhã ali na Cheirinho de Pão ali. Carregando o carro aqui, olha o que ele faz aqui atrás. É bem diferente. Muito legal. E aqui nós estamos na OnCharge e carregando a 69 kW aqui. Tá bom? Agora vamos tomar café da manhã aqui, vamos lá. Então aqui já está com 3%, nós chegamos com 2%.
Tá falando aqui que vai demorar 1h20. Carro terminando de carregar, falta 3 minutos para terminar. Estamos pegando uma estrada chamada Rastro da Serpente, na verdade é um apelido. Essa estrada é muito conhecida, algumas pessoas sabem, outras não. Eu sou da moto também, da viagem de moto, faço muito mototurismo. E aqui tem essa Rastro da Serpente, é uma estrada que começa aqui em Curitiba e ela vai sair lá na região de Sorocaba, em São Paulo. Ela tem 1.200 curvas. Ela é meio que paralela no começo, assim, com a Regis Bittencourt. Ela passa naquela região do Petar e é muita natureza, é muito legal. Tem vários túneis que as árvores fecham na estrada e a gente passa assim. Para quem gosta da natureza, é uma estrada maravilhosa aí. Nós vamos fazer algumas gravações lá. Vamos ver se a gente consegue subir o drone também. Vai ficar muito legal essa viagem, tá bom? A gente está fazendo o test drive com o Leapmotor C10 aí, que está saindo muito bem na distância aí. Carro, uma delícia para viajar. Foi muito bem de São Paulo até Curitiba. Superou a expectativa dele mesmo de autonomia. Então estamos gostando muito do carro, tá bom? Mas depois vai ter o resumo e o comparativo. Até mais. É isso aí, de volta em casa. Saímos às 3h30 da manhã, são 9h26 da noite. 953 quilômetros rodados e muita experiência com esse carro, viu? Me surpreendeu. É muito legal, muito acima do que o
do que eu imaginava. Gostei muito do carro. Amanhã tem o último dia do nosso test drive. Nós vamos rodar mais ou menos isso. Vamos comer um filé parmegiana em Olímpia. Essa viagem nós fomos até Curitiba, né? Fomos pela Regis Bittencourt e voltamos pelo Rastro da Serpente. Uma estrada com 1.200 curvas. É assim, no meio de uma floresta, lugar maravilhoso, um carro muito gostoso. Olha, hoje foi uma experiência assim muito boa. Parecia os dias que nós passamos aí indo até Quito, no Equador, que a gente começava cedo e ia até tarde, rodando todo dia. E a experiência é essa. Dá aquele cansaço, mas com muita satisfação, assim. Eu adoro estrada, ainda mais dentro de um carro desse aqui, eu tô impressionado. Esse é o Leap Motors C10 BEV. Muito bom. Amanhã tem mais. Vamos aproveitar bastante ele, rodar mais um pouquinho, tá bom? Boa noite, agora eu vou descansar que amanhã, 6 horas da manhã, nós já estamos saindo para Olímpia. Vamos rodar mais ou menos uns 1.000 quilômetros aí, ida e volta e tal. Tá bom? Ou mais ou menos essa distância que nós rodamos hoje. Boa noite, bom descanso. Obrigado. É isso aí, pessoal. Começando aqui a finalização do nosso teste com o Leap Motor C10 BEV, 100% bateria. Antes dessa apresentação, eu queria falar em que época nós estamos. Tem muita gente chegando agora na mobilidade elétrica e eu queria só fazer um mapinha aí. Então é assim, há 5 anos atrás, nós tínhamos pouquíssimos carros elétricos no mercado e eram caríssimos e a gente não sabia o que ia acontecer, e quem gostava de tecnologia acabou comprando tal, e depois, logo em seguida, chegou a BYD quebrando o preço, mostrando vários carros, e aí derrubou o preço. Quem comprou naquela época, antes da BYD chegar, teve realmente prejuízo, porque o mercado virou de cabeça para baixo. E aí começamos a segunda etapa. Nessa segunda etapa, a BYD nadou de braçada e continua nadando aí com share de 75% a 80% de mercado, com vários modelos, vários segmentos, desde o mais barato até carro de luxo de mais de 500 mil reais. E aí agora nós estamos na terceira etapa, que as montadoras no mundo viram que o mercado brasileiro é muito grande e tem espaço para todo mundo. E começaram a chegar essas montadoras, né, uma por uma, e agora começa essa briga de mercado, cada um com a sua fatia, cada um com a sua tecnologia, e aí o consumidor vai ficando, e agora? Qual modelo escolher? E o pior, o agravante disso, é que não é só escolher o modelo do carro ou as características do carro, de espaço, de autonomia, de custo de revisão. Nós temos uma outra preocupação, qual montadora vem e vai ficar? Qual vai ser o volume de vendas dessa montadora? Porque a gente sabe que uma montadora que venha, que erre no marketing, que não caia no gosto do brasileiro e tenha poucas vendas,
ela não vai ficar bancando um custo operacional aqui de escritório, administração, concessionária aberta. Se o volume de vendas não justificar, ela vai embora. E aí, quem fica com esse carro aqui, né? Quem comprou esse carro fica desprotegido, valor de mercado cai. Então é assim, é uma preocupação muito grande de quem está comprando o carro, saber o que vai acontecer com esse mercado. Então, quando a pessoa compra um carro, ela fica torcendo para que aquele carro deslanche, que tenha volume de vendas e não corra o risco da montadora ir embora. Nós estamos aqui com 2 modelos novos, né? Praticamente novos, chegaram do meio do ano para cá, o Ion V 100% elétrico e o Leapmotor C10 BEV 100% elétrico também. Esse só tem a versão elétrica e esse daqui ele tem a versão ultra híbrido, tá? Que tem um motor que gera energia para carregar a bateria. Isso tem material na internet aí de sobra para vocês se informarem. É uma nova tecnologia, tudo vai avançando, nada fica parado nisso. Então é assim, não adianta, eu vou esperar chegar a bateria de estado sólido, vou esperar chegar a bateria de sódio. É assim, você está esperando com o quê? Com o carro a combustão? É assim, para. Isso não para nunca. Se você ficar esperando, daqui a pouco você está morto e não aproveitou a vida, não viajou, não curtiu, porque você está esperando. Nada fica igual, então não adianta esperar. Compra, escolhe o teu carro, curte. Na hora que chegar a bateria sólida, bateria que seja lá que ainda vai ser inventada, com 1000 quilômetros de autonomia, carregando em 5 minutos, você troca de carro, entendeu? Não adianta ficar esperando não. Então essa tecnologia, voltando aqui ao REV, REV, o motor ele não participa na tração das rodas, tá? Ele simplesmente é um gerador. E isso é um carro muito mais simples, porque você imagina toda uma relação de câmbio entre um híbrido mais convencional, que você tem um motor a combustão e um motor elétrico que em algum momento os dois vão ter que trabalhar juntos ali. É assim, para quem já viu um câmbio aberto, é assim, é complicado. E depois, lá na frente, daqui 10, 15 anos, um carro desse que vai ter que fazer uma manutenção, acontece algum problema nessa parafernália toda híbrida, muitas vezes um conserto desse, já com o carro depreciado nessa idade, vai ser aquele carro que não vale a pena consertar, encosta. Então é assim, eu prefiro a simplicidade, né, a tecnologia evoluindo para a gente ter simplicidade e confiança mecânica aí, né? Então agora nós vamos começar a falar especificamente do carro que nós testamos. Esse carro foi cedido lá pelo grupo Amazonas, né, Leapmotor Amazonas, da loja linda, ali em Santana, na frente do Campo de Marte ali. Eu convido vocês para poder fazer o test drive lá, tá bom? Vamos lá. Comparando aqui o Ion V e o Leapmotor C10, desculpa virar um pouquinho de costas para vocês, mas assim, o C10 ele é maior em proporções. Ele é mais largo, ele é mais alto, ele é mais comprido, ele tem porta-malas maior. O Ion V tem uma bateria maior, ele é de 75 kWh. O Leapmotor é de 69,9. O Ion V ele te dá aí uns
30, 40 quilômetros a mais de autonomia. É um carro que tem uma extensão muito boa. Rodas, Leap Motors tem uma roda de aro 20 e o Ion V aro 19. Uma característica que a gente escuta bastante, que a gente tem bastante contato com o pessoal do Ion V, é perfil de pneu. Então é assim, para o Brasil, esse perfil de pneu muito baixo, ele é muito fácil de rasgar. E o C10 não está fora disso também não. Mesmo sendo um aro maior, ele tem um perfil baixo. Então é assim, tem que tomar muito cuidado. Uma característica interessante entre os elétricos é que muitos não vêm com step. O Ion V vem com step. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um comparativo entre alguns itens interessantes, a gente comparando um com o outro aí. Bom, como são vários itens, e para não esquecer nenhum, mas com certeza a gente sempre esquece, né, alguns itens, nós fizemos uma listinha criada entre eu e o próprio usuário proprietário do Ion V, né? Vai ser legal isso daqui. Se vocês quiserem, tem muito material na internet aprofundando em cada item e tal. Então a intenção não é ser nada técnico, não sou profissional da área, sou simplesmente um usuário de carro elétrico apaixonado e estou aqui para ajudar a maioria das pessoas aí que está pensando em entrar ou até trocar o seu elétrico por um elétrico novo. Então algumas pontuações aqui interessantes. Assistente de voz é uma coisa que a gente não usava muito, né? Hoje em dia a gente está dirigindo, não precisa mais ficar procurando botão no painel, regular ar-condicionado, ligar o rádio, tudo a gente tem comando de voz. E, infelizmente, o Ion V, a GAC, não se importou com o brasileiro. Comando de voz deles em inglês. Então é assim, tem gente que gosta para treinar o inglês, mas a grande maioria das pessoas não quer, na hora, falar o que será que o carro vai entender eu falando inglês, né? Então praticamente não tem. Quem tem o Ion V não usa o comando de voz porque está em inglês. E eu não podia nem falar muito, não podia falar nada em relação a Leap Motors, porque ela já entrava querendo ajudar. Então, é assim, um outro carro bastante interessante em comando de voz é o Geely EX5, um ótimo carro também que concorre nessa categoria, nessa mesma faixa de preço. Parece que o custo de produção ali parece que bateu igual para todos ali, porque está todo mundo na mesma faixa, de 200 a 225, 230 mil, né? Então, assim, o assistente de voz do Geely EX5 é muito bom. A Érica outro dia foi brincar, né? Tem uma lista, depois quem quiser também eu passo, tem uma lista de mais de 200 comandos de voz para a gente poder utilizar. Aí a Érica estava dando risada, brincando com a mocinha lá aqui, né? Digital, e ela falou assim, Hi Gilly, alô, Hi Gilly, né? Eu quero ver o céu. Ela nem imaginou, daqui a pouco abriu o teto solar. Tipo, foi bem interessante assim. E é legal até brincar com isso, porque você vai pegando esse caminho. E aí, quanto mais você usa, mais fica fluente e você vai usando e aproveitando a tecnologia. Afinal de contas, colocaram no carro para a gente usar, né? Então, assistente de voz nesse carro GAC está devendo. Está devendo. Chato isso. Já deu prazo. Outras montadoras, que nem a
A própria Geely com o EX2 foi lançado recentemente, sucesso de vendas aí, não tinha o Apple CarPlay e o Android Auto, já correram atrás, já está liberado, estão agendando a atualização do multimídia lá para poder atender essa demanda. Então é assim, tem que corrigir o problema, né? Geladeira, isso é uma coisa legal, né? Nós fomos viajar, rodamos com esse carro 2.400 quilômetros em praticamente 3 dias. Foi, 3, 4 dias aí. 2.400 quilômetros que tá no vídeo aí, mas no começo. E nós levamos uma bolsa térmica com água e tal para a gente beber. No Ion V não precisa. Você tem, além de uma geladeira que congela, que dá para ter sorvete, picolé lá dentro, você pode aquecer também, se for algum alimento, uma comida, uma marmitex, sei lá, o que você quiser colocar ali, chega numa temperatura boa aí, acho que lá para os 40 graus, 45 graus, então dá para regular bem isso e assim, é uma comodidade. Então, viva a voz nesse, viva a voz não, comando de voz nesse aqui em inglês, mas a geladeira é bem legal. Porta-luvas. Esse daqui tem o porta-luvas, mas é bem pequeno, tá? Porta-luvas assim, luvas mesmo, tá? Esse daqui não tem nada. Você tem que arrumar um jeito de colocar tuas coisinhas ali, arrumar um outro jeito e em algum lugar que não fique correndo também nas curvas. Então ficaram devendo o porta-luvas. Mesinha. Atrás da mesa, atrás do banco do passageiro, tem uma mesinha. Ela deita e dá para colocar notebook, dá para quem estiver no banco de trás trabalhar aí tranquilo, é uma comodidade. Preço, o C10 é mais barato. Pelo que eu me lembro, ele está na faixa aí de 204 mil. Então, assim, é um preço interessante. O Ion V está na faixa aí de 218 mil. Mas é assim, tem que ir na concessionária, tem que ver por quê. Às vezes eles pagam melhor no teu carro que você quer dar de entrada. Às vezes tem parcelamento em tantas vezes sem acréscimo. Então tem que negociar, mas em preço o Leap Motors tá ganhando, tá? Garantia. A garantia do Ion V, ela é melhor, porque ela é de 6 anos no carro e 8 anos da bateria. A Leap Motors é uma garantia de só 4 anos, mas eles têm um complemento que custa na faixa aí de 2.800 a 3.000 reais, que você contrata mais 2 anos de garantia. Na verdade é um seguro, né? É igual o eletrodoméstico, quando você vai comprar uma televisão, vai comprar alguma coisa, ele, além da garantia convencional, eles vendem uma extensão dessa garantia aí, e que acaba valendo a pena, vai ficar parecido, né, a garantia em quantidade de anos, e em quilometragem é até 100 mil, e aquele ali é de 160 mil e 200 mil na bateria. Então, assim, tem que ver esses detalhes e o que importa para você. Tem muita gente que você vai falar e, não, mas eu não me importo porque eu não vou chegar com o carro nessa quilometragem. Fala, mas vai depender também, na hora que você for vender, dessa garantia para interessar para o próximo comprador, né? Mas tem gente que não liga para isso, e aí cada um coloca na sua balança aí. Som. O som desse carro da Leap Motors é uma delícia. Tem um subwoofer muito bom, ele ganha em relação à qualidade sonora. Ele tem na frente, ele tem um soundbar, e o subwoofer está muito bem, acho que tem 900 watts. Ele é
bem parecido com o som do Geely EX5 Max, tá? O Pro não vem com essa qualidade de som. É o Max. É aquele negócio que você chega na garagem da tua casa ouvindo uma música, você não quer sair, mais uma música, é outra música, o som é muito gostoso, muito bom, muito. Ar-condicionado. Nós temos uma reclamação recorrente de compradores do Ion V da potência do ar-condicionado. Então é assim, a partir você está com 30 graus, que é o pessoal do norte e nordeste, 30 graus, deixou o carro no sol, você não consegue gelar o carro. Você dá aquela quebradinha no calor e muitos proprietários estão procurando a concessionária, estão tentando achar, falando que é a qualidade de gás refrigerante que vai dentro do sistema. Tem gente que fala que está baixo, coloca, tem gente que fala que melhorou, tem outras pessoas que dizem que está a mesma coisa. E então é assim, o Ion V ele fica meio devendo no ar-condicionado. No C10, muito bom o ar-condicionado, muito bom, dá conta do recado, como a maioria dos elétricos. A maioria dos elétricos, tanto os de entrada, eles conseguem ter uma performance muito boa de ar-condicionado, e num país como o Brasil, com esse calor todo, né? E tem aquela forma do ar-condicionado também do C10, né? Ele sai, ele não fica aquele jato de ar direto, então Isso, nós fizemos... o ar fica mais homogêneo no carro. É isso aí, obrigado, viu, Eriquinha, pela sua participação. Nós fizemos até um vídeo, nós vamos colocar aí na sequência, assim, é bem distribuído, é bem legal o ar-condicionado. Massagem no banco. O Geely EX5 Max tem, e o Ion V também tem, esse não tem. Mas ele tem o aquecimento no banco, ele tem a ventilação no banco muito gostosa, tipo, você tá com aquele calor, as costas tá meio querendo começar a transpirar, você liga o ar, tem 3 níveis de rotação ali e dá uma refrigerada legal. Então é assim, massagem no banco. Eu não sei quanto tempo um proprietário vai se interessar por isso. Não sei se quem compra um carro desse vai usar a vida toda só novidade. Tem muita coisa que a gente tem no carro e a gente usa no começo só. Depois vai deixando, às vezes até esquece. Mas potência. Esse carro tem aproximadamente 32 kgfm de torque. O Ion V tem 24. Então é assim, faz diferença? Numa ultrapassagem, numa arrancada mais forte, faz diferença. Mas no dia a dia, você não fica usando 100% de potência. Então é assim, é bem confortável, bem gostoso. Em retomada de subida, você faz uma curva, você vai embora, o carro é bem forte. Então ele ganha em potência aí. Bateria. O Ion tem 75 kWh de bateria e o Leapmotor tem 69,9. Vai dar a diferença de uns 30, 40 quilômetros aí na autonomia final. É a diferença de você chegar com 2%, como nós chegamos lá em Curitiba com esse carro, e chegar com 7%, né? Por aí, tá bom? Então, assim, o Ion V é um dos carros elétricos aí nessa faixa que tem melhor autonomia aí. Uma coisa que os antigos do carro elétrico adoram: One Pedal Drive, OPD. Para quem não conhece, para quem não é do elétrico, o que é isso? Você consegue dirigir o carro somente com o acelerador. Então, não é...
numa descida, por exemplo, você tira o pé, você controla a frenagem do carro tirando o pé do acelerador. Então, ele fica diretamente relacionado à frenagem e à aceleração. Então, você não fica trocando o pé, tá? Então, você tem um aproveitamento muito bom da regeneração e eu faço parte da Abravei e lá tem muita gente antiga, né, da mobilidade elétrica, e o pessoal, tem OPD, tem o One Pedal Drive, esse carro tem, e é bem forte, ele numa descida bem íngreme, você tira o pé, ele para o carro, então é assim, é legal. E um negócio interessante, nos carros mais antigos, da própria BYD, você vai e escolhe a potência. Então é assim, eu quero o econômico, eu quero o standard e eu quero o esportivo, né? A entrega de potência. E a regeneração também. Você tem a regeneração mais forte, que não é tão forte, e você tem a regeneração levinha, que deixa o carro solto. No C10, você já escolhe o tipo de condução. Se é o Eco, então ele já fica um pouco mais fraco na arrancada para economizar e ele já deixa a regeneração mais forte. E ele já mexe com potência de ar-condicionado, tal. Então, Eco. Aí você tem o conforto, que você já deixa o carro mais forte e libera a regeneração, ele fica mais solto, isso é muito bom na estrada para aproveitar o próprio embalo do carro, é legal. E o Sport, que deixa o carro mais forte também e já deixa a regeneração forte também. Então é interessante, você não escolhe cada item, é o tipo de condução que já associa com outros controles aí. Esse carro, ele não tem o Apple CarPlay e o Android Auto, tá? Você tem que usar aquele CarLink Kit, se quiser espelhar tudo, o YouTube, que é bem interessante também, coloca na USB e faz tudo por ali, como se fosse no celular, tal, te dá uma liberdade bem grande. Em compensação, a parte de navegação dele é o que a gente mais usa, espelhando o celular, é muito boa. Então, quando você coloca um destino, ele é interessante. Ele tem, vamos supor, você vai fazer uma viagem, você tem 3 opções de estrada, tá? 3 rotas. Ele dá em cada rota a distância, o tempo e com quanto você vai chegar lá com bateria. Então é assim, é bem interessante. Você pode escolher, tem roteiro que demora mais, só que é melhor para a bateria e ele é bem preciso nisso, né? Nós conseguimos fazer a rota aqui de São Paulo para Curitiba, ele falou que não dava, mas a gente tem bastante técnica, nós fizemos viagens de longa distância aí e nós conseguimos rodar 430 quilômetros, chegamos com 2% em Curitiba, sendo que a autonomia que aparece ali no dinâmico é de 383, 386, dependendo da condução dos últimos 50 quilômetros. Então é assim, se você não quiser, tem tudo lá na multimídia, o som do teu celular, você consegue conectar via Bluetooth, então não tem problema, isso não, nessa parte não tem problema nenhum. Então é isso. Esse Ion V já navega, tal, normal, tá tudo certinho com o Apple e com o Android Auto. Uma coisa também que você gostou também, que você comentou, foi o som dos alertas, né, do Ah, C10. verdade. Bem lembrado, Eriquinha. Tem carro
que parece que tá te dando bronca, né? Você tá dirigindo, é uma gritaria, quem é assim é o Geely EX5. Ele fica toda hora, qualquer coisa. Agora saiu uma atualização no EX5 que antigamente você tinha que ir lá e ficar desligando cada item aí que fica reclamando, né? E agora agora você entra no lugar e já desativa tudo uma vez. Você já fica com uma tabela ali de itens para desligar todos esses itens. Então ele facilitou um pouco. Mas uma coisa chata que acontece em vários carros é assim: você faz a configuração, você desliga o carro para fazer qualquer coisinha ali, volta, perdeu tudo. Tem que reconfigurar. Isso é chato. Isso é chato. Então, é um padrão deles lá na China, e alguns carros estão sendo corrigidos e tal, mas assim, a maioria dos carros que estão chegando agora, a BYD já se configura e ele fica, mas os outros, putz, acabei de configurar isso, tem que configurar de novo, então às vezes você acaba até deixando o carro ligado, já deixa o ar-condicionado ligado, tudo sai do carro, quando é coisa pouca, né? E uma coisa também que esse carro ganha é o fronta-mala, né? Desculpa, Geely foi patenteado e esse nome foi reservado a eles que criaram, mas eu vou mostrar aqui que esse carro ele tem o fronta-malas. Então, além do porta-malas aqui ser maior, ele tem aqui, não é tão grande. O do Geely X2 é maior que esse, mas é um espaço que ajuda. Não precisa ficar segurando, não tem varetinha, já é molas a gás, né? Então aqui é bem clean, bem limpo aí, e também é uma coisa que eu gostei muito. Ali não, ali se abre aquele buraco mesmo, aquele oco, né? Que podia ter até um fronta-malas. Eriquinha, vem aqui, vamos dar uma mostrada aqui Olha o tamanho dessa roda. Olha o tamanho dessa roda, é linda, né? Mas lembrando, tem o perfil um pouco baixo, tem que tomar cuidado com o buraco, tá bom? A Érica acha o Aion V um pouco mais luxuoso por dentro, tá? O acabamento de porta lá, ele tem mais parte macia. Aqui é mais liso, é mais limpo, né? É mais limpo. O carro em geral é clean, né? O C10 ele parece, realmente ele tem essa pegada mais clean. Olha lá, é mais limpinho. Em compensação, a iluminação desse carro aqui é imbatível. Lindo, lindo. A iluminação dele é bem bonita. Porta-malas. Aqui o porta-malas, ele é comprido, né? Ele é comprido, ele vai bem. E aqui é o kit reparo por não ter step. E aqui ainda ele tem a área, ó, que tem o carregador, a haste de tração, dá para aproveitar numa viagem. Se eu fosse fazer uma viagem aí que tivesse que usar mesmo, eu até tiraria esse material aqui e deixaria, ó, usaria toda essa parte de baixo aqui, o porta-malas ia ficar enorme, né? Então eu acho que essa divisória aqui atrapalha um pouco, se for usar toda a capacidade do porta-malas. Aqui ele já é mais curto, um pouco mais fundo, só que nós temos aqui o step, né? Tá aqui o step, ele é fininho, mas
dá para resolver um problema. E uma coisa, pessoal, para quem vai viajar, para quem pode passar por uma situação dessa de ter que trocar uma roda ou ter que usar um kit reparo, não deixa para aprender isso na hora do sufoco. Se prepare para uma viagem, coloque o macaco, levanta o carro, tira uma roda, vê se os parafusos... Eu já socorri pessoas na estrada que não conseguiam soltar o parafuso da roda. Por quê? Alguém usa aquelas máquinas automáticas e assim, é tanta pressão que a pessoa não consegue soltar. Fala, olha, tem um step, tá calibrado o step, preciso trocar e não consigo soltar. Então é assim, às vezes você tem que pegar uma outra ferramenta de um outro carro que vá parar para você poder soltar. Então antes de fazer uma viagem longa, eu acho que treinamento é tudo. Você tem que saber fazer um reparo, que nem eu nas minhas viagens, eu levo aquele kit do macarrão, e assim, eu adoro quando eu vejo um pneu furado, deixa que eu conserto. Para quê? Para treinar. Porque nem sempre você está nas melhores condições, né? Às vezes você vai trocar um pneu, é à noite, é um local um pouco sinalizado, ou está chovendo, você tem que fazer com uma certa agilidade. Se você não souber fazer, vai demorar, você vai passar mais tempo ali, vai viajar, leva uma madeirinha para colocar debaixo do pé do macaco. Às vezes você está numa área que você começa a levantar o carro não levanta, o negócio vai afundando. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Quando a gente prepara, que nós fizemos a maior viagem de carro elétrico da América Latina aí por 6 países, eu estava com tudo preparado. Então, assim, uma viagem dessa, a gente começa a preparar com 6 meses de antecedência e começa a imaginar situações, né? Situações de carregamento, eu preciso levar um adaptador para o meu carregador portátil, e se a tomada lá for de outro tipo, você tem que ver para o país que você vai, que tipo, qual é o encaixe, levar um adaptador, senão tem que arrumar um jeito de tirar uma tomada, fazer isso. Então é assim, dependendo da viagem que você vai fazer, da complexidade, não tem jeito, você tem que saber fazer as coisas, né? É uma dica aí de quem já está acostumado a viajar muito por Legal você aí. falar também da suspensão. Suspensão. Esse carro, ele é muito macio. É assim, ele tem a suspensão acertada, mas ele é macio não no sentido de ser incômodo, tá? Ele é macio, a tecnologia dele não é tão avançada, a suspensão traseira dele é eixo de torção, então é assim, é uma tecnologia muito antiga. Hoje em dia, a totalidade dos carros aí, quase a totalidade dos carros já usa suspensão independente, então cada roda tem a sua haste, esse daqui tem a suspensão independente. Ah, um detalhe interessante, o C10, a tração é traseira, isso muda muito, na condução do carro. No GAC Ion V, a tração é dianteira, então fica muita coisa para o eixo dianteiro, né? Então assim, esse carro ele tem uma característica mais esportiva por ter a tração traseira. Muito gostoso. Nós pegamos uma estrada vindo de Curitiba, retornando para São Paulo. Nós fomos normal pela Regis Bittencourt e voltamos por uma estrada que tem 1.200 curvas. Muita gente não sabe, mas eu sou dessa área do motociclismo também. Já viajei muito a América Latina aí, de moto. Então, tem algumas estradas icônicas para motociclista, tipo o Rio do Rastro, lá na Serra Catarinense,
E aqui em São Paulo, vindo de Curitiba para São Paulo, nós temos o Rastro da Serpente, uma estrada com 1.200 curvas. E deu para conhecer muito esse carro. Esse carro não parece que tem esse tamanho todo fazendo curva. Entra perfeito, não canta pneu, o carro parece que nós estamos num trilho. Ele entra e faz, você vira a direção e ele faz a curva. É assim, é muito bom. Esse carro, logo que eu peguei para fazer o test drive, antes de comprar, eu percebi, passando em lombada, ele, em algumas vezes, ele dá final de curso na suspensão. Por ser macio, ele dá uma batida aí de final de curso na suspensão. Agora, a suspensão desse carro aqui é muito acertada, muito. A Stellantis, que traz esse carro da Lippe Motos para o Brasil, fez um ajuste nessa suspensão toda para deixar ele mais de acordo com o brasileiro aqui, por causa de buraco, lombada, tal. E é assim, é perfeito. Ele não é nem duro e nem mole. Ele sobe, ele desce e ele não dá aquela, sabe, aquela balançada depois. Ele sobe, desce, é perfeito. É perfeito. Em curva pode ter aquela oscilação, já é diferente do Geely EX5. O Geely EX5 ele já é um pouco mais macio, assim, então é um carro mais puxado para o conforto. Uma outra característica é que o isolamento, eu até fiquei preocupado com esse perfil de pneu, que ele é baixo, então é assim, quanto mais perto da roda, menos colchão para poder fazer o amortecimento e a absorção das oscilações do piso, né? Então, assim, se tem pedrinha, dependendo da aspereza do asfalto, você sente dentro do carro, tanto por ruído como por vibração. E esse carro tem um isolamento acústico, mesmo com esse perfil, muito bom, muito bom. Ele é superior ao Ion V. A gente sente aquela distância de ruído, assim, o silêncio interno desse carro é muito bom. Na verdade, ele me surpreendeu. A Érica escuta falar bastante, fala, olha isso! E a gente, é diferente, é muito diferente uma pessoa que não tem carro elétrico, uma pessoa que está no combustão e vai numa concessionária e pega um carro elétrico para fazer test drive, ou, né, fazer aquele circuito deles, é muito diferente. Porque a pessoa comparando um carro elétrico com um carro a combustão, até carro de entrada elétrico é melhor, é mais gostoso, nossa, né, todo mundo se apaixona, não tem jeito. Você sai de um combustão, qualquer carro. Agora, quando você já é do elétrico, aí você começa a utilizar vários, aí você começa a ter conhecimento para fazer um comparativo prático, e porque aqui, no Fluido Elétrico, aqui é vida real, aqui a gente não tem nada a ver com nenhuma montadora, então a gente fica à vontade aqui para poder falar o que quiser. Eu falo o que quiser, eu não sigo cartilha de ninguém porque eu nunca nem vi essa cartilha, porque eu não tenho contato com montadora nenhuma. Então é assim, é muito gostoso você ter essa liberdade. Se eu quiser falar mal, eu falo, e qual é o problema? Até que se prove o contrário, né? Então é gostoso ter essa liberdade. Então, quando a gente compara carros elétricos, aí é outro nível de comparação. Então, eu fiquei também um tempo, fui viajar, fui para Minas Gerais, tal, com o EX5, cedido pela Geely Campinas lá, pela Silvana, gerente lá, que nos trata igual família lá. E o EX5,
ele já é mais macio, mas também é bem silencioso em relação a buraco, em relação a vibração de solo e tal. Um pouquinho menos em curva, tem que entrar menos velocidade e tal, porque ele já flutua um pouquinho mais, tal. Então assim, é um carro mais de, ele não é esportivo. Ele pode ter até uma aparência um pouco esportiva assim, mas não, esse aqui é. Esse daqui é. Esse aqui é carro que dá para chegar no limite, entrar gostoso na curva, não sai de frente, não sai de traseira. E eu comentei que eu tive a minha vida toda, eu tive caminhonete, então a gente sabe como é que funciona a traseira, né, em curva, em aceleração, você não pode entrar numa curva acelerando, porque senão você roda. Acabou, isso não existe mais. Isso aqui tem tanta inteligência aqui de controle de tração, de estabilidade, você entra do jeito que você quiser. E o bicho responde. Aqui para chegar aqui, a gente está na Serra da Cantareira aqui, numa área bem alta, e num condomínio que é um dos mais altos da serra. Então tem muita curva, e quando chove, essas curvas, na hora que você vai fazer esse giro de caminhonete, ela distraciona a roda de dentro da curva, né? E eu fui fazer com ele também. Falei, não, vamos testar. Entrei, pé no fundo, aquela piscadinha naquela luzinha laranja, falando que o sistema de controle de tração tá trabalhando. Ele corta, freia, tal, faz o ajuste, perfeito. Não tem como sair de traseira, não tem como. Assim, gostei muito, superou as minhas expectativas. Vou tentar aí para frente fazer teste com outras marcas. Tem a MG também, que está chegando aí, tem aquele MG S5, 5S e tal. Gostei do que eu li sobre ele, não vi o carro ainda, não dirigi. Vamos ver o que a gente consegue aí. Mas o resumo é esse. E tem as perguntas. Vamos dar uma olhada agora nas perguntas que nós colocamos no Instagram. Então agora nós vamos responder as perguntas. Bom, agora de dentro do C10 nós vamos responder as perguntas aí que foram feitas lá no Instagram. Tá bom? Minha secretária aqui. Vamos lá. Vamos rápido, porque eu contratei ela por minuto e é cara essa mulher aqui. Cobro caro, o cachê é alto. Vamos lá, vamos começar aqui. Quando a posição dos bancos e dos espelhos retrovisores são ajustados, há como colocar na memória? Se sim, para até quantos condutores poderá ser gravado? Tá, e assim, isso é um padrão, né? Assim, no EX5 da Geely, você também tem memória de banco e tal, para até 3 usuários. Esse aqui também, 3 usuários. Okay. Qual a altura do solo? Informações importantes para quem tem garagem inclinada. Sim, eu comparei com o Ion V. Então é assim, o C10 ele é mais alto. Ele chega a ser uns 3, 4 centímetros mais alto. Ele tem, inclusive, o ângulo de ataque dele, ou seja, a altura do para-choque embaixo é maior do que do Ion V. O Ion V é bem mais próximo do chão aí. Bom, pediram para falar sobre conforto, segurança e agilidade. Conforto, meu, esses chineses estão de sacanagem. Assim, são carros muito confortáveis, não dá vontade nem de sair de dentro do carro. Tanto esse como o Ion V, como o EX5, É verdade. Nossa, são carros assim que é banco, ventilação no banco. Esse daqui até aquecimento no volante tem. Ventilação no banco, sabe? Delícia. E assim, o que um tem, o outro não tem, mas acaba compensando, né? Eles são muito equiparados ali. Muito.
Ah, esse daqui, a gente vai lembrando. É bom, né, as perguntas, porque a gente vai lembrando. É. Ele tem o teto, mas ele não abre, né? No Ion V ele abre, no EX5 também abre, né? É. E esse ele abre a Esse não. persiana, o High Lip Motors, Estou chegando. abrir a cortina do teto. Não entendo o que disse. Por A- favor, diga de uma forma mais simples. abrir persiana. Desculpe, não o entendi. Por favor, É. repita. Depois eu converso com a senhora. Esse detalhe. Próxima pergunta. Autonomia. Autonomia. Esse carro, nós rodamos 430 quilômetros até Curitiba. Então é assim, de uma forma moderada, tá? A Regi Bittencourt, ela tem trecho de 80 quilômetros por hora em áreas de serra, ela tem trechos de 100 quilômetros por hora, ela tem trecho de 110 quilômetros por hora. E é assim, eu sou aquele cara que eu não gosto de ficar me preocupando com radar. Então, eu ando na velocidade da via. Então, nessa faixa, numa média de 100 quilômetros por hora, esse carro chega tranquilamente a 400 quilômetros. Nós fizemos 430, porque quando a gente tem um carro elétrico, a gente tem que ter algumas formas de dirigir. Então, ao invés de acelerar muito rápido, a gente vai ganhando velocidade. Tem que ter o pé mais suave. Na hora de desacelerar, a gente aproveita as inclinações e já vem regenerando. Então, com essas técnicas, você consegue aumentar a autonomia. E outra coisa, nós saímos aqui de casa, estava 16 graus. Então, o ar-condicionado fica só na ventilação. Eu pego o ar de fora, jogo para dentro, ele já está gelado. Então, o compressor do ar-condicionado fica desligado. Então, é um outro motivo. Nós chegamos em Curitiba, estava 20 graus. Então, num certo ponto, eu liguei o ar, mas bem pouco. Então, também ajuda a economizar, tá bom? E aqui na multimídia ele mostra quanto você gastou de bateria para locomoção, para ar-condicionado, controle térmico, né? E para outros itens. E aí você consegue ter uma estatística ali. A multimídia desse carro é muito legal, muito completa, muito fácil de usar. É assim, vamos lá. É bem Próximo. intuitivo, É né? bem intuitivo, é Também bem gostei. legal. É assim, autonomia, né? Só para fechar sobre a Autonomia, autonomia. 400 quilômetros. Vai É, viajar 400 quilômetros andando de uma forma tranquila. Teve trecho que eu peguei voltando de Olímpia ontem, na Bandeirantes, que aí eu coloquei 120 e tal, e andando como se fosse carro a combustão e tal, e ia cair aí por uns 380, tá? Indo para Curitiba, eu fiquei no consumo na média de 14,3 kWh para 100 quilômetros. E aqui agora, que nós chegamos de viagem, ontem à noite, está marcando 17, por ter andado um pouco mais forte aí. Mas vamos colocar entre 380 e 400. ou seja, a autonomia é relativo. É relativo com o peso Depende do de uma pé, série de variáveis aí. do motorista. O Exato. Ion V consegue um pouquinho mais aí, porque ele tem praticamente 5 kWh a mais aí de bateria, né? Certo. Conectividade do celular. Não tem Android Auto nem Apple CarPlay. O que usar no lugar, principalmente para navegação? Então, é um aparelhinho, chama Carlin Kit, que você coloca na USB e ali você tem tudo, inclusive coisa que não pode. E ele faz é assistir YouTube, canal de TV, é como se fosse uma TV aberta ali. Você tem os aplicativos, pode usar o Waze, pode usar, você baixa o que você quiser ali e usa. Só que, como eu falei, a multimídia é muito completa. Eu tenho aqui, nem coloquei no carro. Eu escuto muita música conectado no meu próprio celular, no YouTube Music e pelo Bluetooth. E aí foi tranquilo também. O navegador embarcado dele é Ah, bom, é né? bem. Avisava até a saída, assim, ele ia mostrando o É, caminho, aí tinha a próxima saída, ele avisava faz uma qual era a foto no saída. cantinho Isso, da saída, o que está na placa que você vai pegar. isso, Só bem se perde legal. quem quiser mesmo. É, então,
Vamos lá. Aí a gente já falou, né? Autonomia, comando de voz e conectividade. Comando de voz deixou um pouquinho a desejar, né? A gente já viu um exemplo aqui É, agora, olha, né? igual o Geely X5 no comando de voz não tem, né? É verdade. Aquele é assim, essa nova safra aí de carros. Antigamente, quando você dava um comando de voz, você tinha que esperar ele concluir aquela ação para poder colocar a próxima. E agora não, agora você vai falando, ele vai colocando na fila, abaixa os vidros, levanta vidro, abre persiana, abre teto, É, ar-condicionado no 23, ventilação no nível 2, ele vai falando e o bicho vai fazendo. É muito legal aí. é isso aí. Falta comandos em botões para espelhos retrovisores, ar-condicionado, entre outras funções? Então, ele é lisinho, ele tem os controles aqui só do vidro, ele não tem direcionamento do ar, é tudo na multimídia. Mas eu vou te falar, eu sou um cara que eu sou muito sensível à utilização desse novo proprietário, assim, como que vai ser esse contato com a multimídia? E eu vou te falar, eu dou uma eu fico meio fraco assim para poder sentir alguma dificuldade. Não teve nenhuma. E é assim, presta atenção, quando você vai fazer um test drive ou quando você vai pegar o seu carro na concessionária e você tem uma entrega técnica com aquele monte de coisa, parece muito complicado. Mas é assim, você chega com o carro em casa, você vai começar a usar, aquilo vai ficando tão fácil que daqui a pouco você até esquece que não tem botão, porque o teu dedo já vai no lugar. É igual usar o Windows. É a mesma coisa quando a gente troca a versão do Windows. O Windows X teve uma atualização, mudou, e aí o que que acontece? Ah, mudou a posição do botão do entrava, eu entrava direto aqui, chamava aqui. Daqui a pouquinho você esquece disso. E tudo que parece difícil fica fácil, destravar a porta, regular É bem retrovisor, intuitivo, né? é muito fácil, tá tudo aqui na mão. Você bate o dedo aqui, pá, pum, ar-condicionado, tudo que você usa bastante, ele fica numa barrinha embaixo. Então, é fácil demais, não tem dificuldade. É assim, quem não tem, não usa, cria fantasmas na cabeça e acha que vai ter problema com aquilo, mas começa a usar e depois você vai ver que tem gente que reclama antes de ter o problema, né? Não é problema nenhum, não. Eu acho lindo isso aqui, perfeito, não tem dificuldade. Vamos lá. É isso. Uma pessoa falou assim: vi um no trânsito e as luzes traseiras rodavam da É, esquerda para a direita. é. Achei bem estranho, para Então, não dizer eu brega. achei lindo. Esse carro, quando você começa a Que carregar, gosto, né? inclusive o pessoal já deve ter visto porque eu gravei isso. Você começa a carregar, a luz lá atrás, ela corre assim, ó. Achei muito bem bolado, assim. E parece que quando pisa no freio, ela faz um movimento, né? Ela É, corre tem assim. um. Ah, eu acho muito legal isso daí. É, eu gosto dessa iluminação atrás, que ela é contínua, né? Que é uma Contínua. barra e tal. Sim, E dá um tom assim então, futurista, você olha, moderno, né? gosto é uma coisa. Ele É, acha brega, é, e eu é achei gosto. lindo, assim. É que nem eu gosto de seta de carro, que não é o caso desse aqui, é aquela seta fluida, sabe? Fluida. Que fica correndo assim. Acho lindo aquilo. Sempre quis ter um carro. Hoje eu tenho o Ivan Plus, que tem a seta assim. Eu acho muito legal. Aquela, indicando, aqui, ó, aqui. Isso aí. C10 ou EX5? C10 ou X5? Olha, difícil responder, viu? Os dois. É assim, esse daqui tem uma autonomia bem parecida com o EX5, mas o EX5 é bem legal, a parte do som, a parte de comando de voz, Massagem no banco. massagem no banco. Olha, eu vou
pedir um pouco mais de prazo para poder Responde. responder. Muito, Mas eu acho que é um pouco aquilo que a gente falou, né? Os carros, eles estão muito equiparados em muito tecnologia, parecido. em É, acabamento, enfim. E às é, vezes um que tem um, não tem no outro. Eu acho que e vai muito do gosto, né? Tem é, gente que, poxa, a massagem no banco é super importante. Para outra pessoa, não, isso aí para mim não é. E preciso. é assim, Então, tem outros itens, né? Assim, o Brasil é muito grande e aí eu tenho um amigo em Brasília que comprou esse daqui, mas está esperando chegar. Vem agora em abril. A pronta entrega só tem a versão super híbrido, né? uhum. Esse tem pronta entrega em todas as cores lá na Amazonas. Já perguntei lá para os Ah, vendedores, tem lá pronta entrega. E, e então é assim, depende da região que você mora, a distância da concessionária, mas são carros assim que são apaixonantes assim. sim. E para fechar, Hum, você trocaria o Yuan por um C10? eu trocaria, eu trocaria. Trocaria assim, Trocaria? o Yuan assim é um tanque de guerra, a gente sabe da confiabilidade, da marca, da suspensão. Nós fizemos a maior viagem aí de carro elétrico da América Latina com o Yuan e eu sei que o carro Foi vai, o carro guerreiro. volta, Sim. mas é assim, ele inclusive já tem uma versão que foi anunciada, que é o EVO, que vem com tecnologia de 800 volts, vem com a bateria maior, acho que de 70 quilowatts, aí próximo a isso, tração traseira. Então é assim, o Yuan ficou para trás em tecnologia, tudo, já não tem muitos recursos que esses carros novos têm, Que é né? natural, né? É Trocaria natural. sim, trocaria Opa, sim. Tá legal. bom? É isso aí? Fechou. Uhum. Vamos fechar esse vídeo então no Bora. YouTube? Ficou longo, Tá hein? ótimo. Ô, acorda aí, quem tá dormindo, acorda aí. Então tá, pessoal, até a próxima aí. Obrigado quem conseguiu acompanhar até o final aí, tá bom? Um abraço, Valeu. até. Obrigado, Eriquinha. Vê Valeu. quanto deu, quantos minutos aí de Bom, depois eu assessoria. faço a fatura. Passo para você o boleto. Tá bom? Obrigado. Até. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.